Pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui para um Fala Manjedora. Estamos nessa série de reflexões aqui e aqui no Fala Manjedora nós estamos olhando para não um texto bíblico de um autor ou um livro, nós estamos olhando aqui para os textos de quatro autores, estamos olhando para os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e em especial estamos aí no clima de Natal, olhando os textos da Natividade, ou seja, que nos registraram o nascimento de Jesus. Nós já olhamos para o texto de Marcos e estamos olhando o texto de Mateus. Depois, na sequência, vamos olhar também os registros que Lucas e João fizeram sobre o nascimento de Jesus. Mais uma vez, o nosso desejo é que eu e você possamos nos aproximar da Bíblia e isso nos ajude a encontrar a vontade de Deus e a vontade de Deus encontre lugar na nossa estrutura, na nossa vida. Eu quero olhar com você apenas um verso, Mateus 1, 18. Do 1 ao 17 nós temos a genealogia de Jesus e no verso 18 nós temos escrito assim: o nascimento de Jesus aconteceu assim. Isso mesmo, o nascimento de Jesus aconteceu assim. E eu quero convidar você a pensar o seguinte: qual o interesse de Mateus em descrever a natividade de Jesus? Qual o interesse de Mateus de descrever como Jesus nasceu? Será que aqui é só essa curiosidade de querer conhecer a vida de uma celebridade, querer informações, você querer conhecer aqui o seu ídolo, esse Jesus que fez milagres, ficou conhecido por muita gente, agora tem seguidores em muitas cidades, muitas regiões, se tornou conhecido, esse grande mestre, os seus ditos são contados e recontados pelas pessoas, as suas histórias são recontadas oralmente pelas pessoas, está começando a ser registrada essa história. Há um pouco tempo atrás, aí um desses grandes seguidores de Jesus que se tornou líder também, começou a escrever sobre ele, que foi Paulo, os primeiros registros, cartas que nós temos desse momento da igreja começaram com Paulo. Ou seja, qual o interesse de Mateus em descrever para nós a forma como Jesus nasceu? E a minha expressão aqui é sobre o foi assim. Qual a importância de entender o foi assim de Jesus? E da mesma maneira, qual a importância de entender o meu foi assim, o seu foi assim? E a pergunta que eu faço é: o quanto que o nascimento de Jesus é importante para que a gente entenda quem é Jesus e a mensagem de Jesus? Mateus, ele tem uma intenção ao nos descrever como Jesus nasceu, para que a gente entenda realmente quem é Jesus, a mensagem de Jesus, a importância de Jesus, o que Jesus fez. É importante entender como ele nasceu. O foi assim de Jesus. Mateus está nos dizendo: olha, se você não conhece o foi assim de Jesus, você não compreende completamente essa obra de Deus, a importância, a grandiosidade, tudo que isso representa. Ah, mas e Marcos? Como nós já conversamos, Marcos nos apresenta Jesus, e o fato de Marcos não ter o registro da natividade não quer dizer que ele não nos apresente a mensagem de Jesus. Mas Mateus está dizendo: olha, quando eu e você conhecemos o modo como Jesus se tornou gente, quando eu e você conhecemos o foi assim de Jesus, a mensagem de Jesus tem um impacto maior. Isso ainda era importante porque Mateus está escrevendo para um público, para pessoas que vieram em grande parte do judaísmo. Então, descrever esse foi assim de Jesus era muito importante para essas pessoas fortalecerem sua fé. Por isso que Mateus é o evangelista que mais usa a expressão para que se cumprisse, ou seja, conforme foi dito. E é por essa razão que o livro dele, o texto que ele escreveu, foi escolhido pela igreja para que fosse o primeiro dessa nova série de livros que a gente chama de Novo Testamento.
exatamente porque ele faz essa dobradiça com os profetas e os livros da antiga aliança, do Antigo Testamento. Ou seja, você tem aqui a promessa e você tem Mateus aqui nos identificando, olha, houve uma promessa assim, estava escrito assim, foi falado assim, e é para que se cumprisse o que foi dito. E quando eu olho para essa expressão, quando eu vejo aqui, e amanhã eu quero conversar com você é, mais de perto sobre a descrição em si, mas não tem como eu e você fugirmos disso. Assim, o que alguém precisa entender do nosso foi assim para que possa nos conhecer? O que tem na minha história, o que tem no meu foi assim, que é necessário que alguém entenda para que possa me compreender, para que possa compreender quem eu sou, o que hoje eu falo, o que hoje eu vivo, o que hoje eu faço. Qual é o seu foi assim? Muitos de nós fugimos do nosso foi assim, inclusive porque nem sempre o nosso foi assim é algo positivo, nem sempre o nosso foi assim é algo que nos traz alegria. Mas o nosso foi assim, nos trouxe até aqui, nos formou. Quando Mateus está dizendo, olha, é preciso que eu e você conheçamos o foi assim de Jesus, como ele nasceu, é para que você entenda quem é Jesus, para você entender o que ele fez, o que ele representa, é necessário você compreender o nascimento dele. O que alguém que deseja nos compreender, ter um mínimo de conhecimento sobre mim e sobre você, precisa saber sobre nós. Isso está claro para mim, para você? O nosso foi assim. O que aconteceu na nossa história que nos define e que nos trouxe até aqui? O que aconteceu não apenas na nossa história aqui de natividade, de como nós nascemos, mas o que do nosso foi assim, da nossa experiência familiar, das nossas relações, das nossas escolhas, da nossa jornada até aqui. Hoje eu e você somos convidados pelo Evangelho a refletir o nosso foi assim. Se eu precisar explicar quem eu sou, quem eu me tornei, o que está acontecendo na minha vida, o que hoje eu compartilho, quem eu sou como pai, quem eu sou como filho, quem eu sou como profissional, quem eu sou como esposa, quem eu sou como cidadão, o que é necessário conhecer do meu foi assim, para que a pessoa tenha uma visão mais completa sobre mim. E aqui eu não estou falando de você precisar repartir suas intimidades, mas eu estou falando especialmente de entender aquilo que marcou a nossa jornada. O que me define, o que me torna exclusivo, o que me torna único e o que me formou. Hoje o Evangelho me convida e convida você a refletir no seu foi assim. E diante desse foi assim, muitos de nós vamos responder a Deus com gratidão, agradecermos a Deus pelo nosso foi assim. Muitos de nós vamos nos aproximar diante de Deus, diante desse foi assim, e pedimos perdão. Nós vamos nos aproximar de Deus com o nosso foi assim, reconhecermos sua graça, sua misericórdia. Nós vamos nos aproximar de Deus olhando para o nosso foi assim e ter o coração cheio de alegria pela jornada até aqui. Ou nós vamos nos aproximar de Deus com gratidão por ter nos sustentado para poder viver dias diferentes hoje do que foram o nosso foi assim. Então, convite de Deus para que a gente tenha uma visão clara sobre a nossa vida e o nosso foi assim. Hoje, o que você identifica do teu foi assim? Mateus vai relacionar isso e vai apontar pontos claros do que ele entende que precisa ser explicado do foi assim sobre Jesus, e amanhã nós queremos conversar sobre isso. Você tem claro, você tem consciência da sua história, de visitar a sua história, identificar o seu foi assim, especialmente o seu foi assim familiar. Que Deus nos ajude a olhar a nossa história, identificar o nosso foi assim e poder reconhecer quem hoje somos, quem hoje podemos ser, o que nós temos para dizer, o que nós temos para repartir,
e o que nós temos para realizar. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor se preocupou conosco e nos enviou Jesus. Obrigado, Pai, porque a Tua graça se estendeu sobre nós e nos dá a cada dia mais do que merecemos. E ao olharmos para a nossa história, assim como Mateus vai relembrar e contar o Foi Assim de Jesus, ajuda-nos a visitar e contar o nosso Foi Assim. Ajuda-nos a visitar e reconhecer como este Foi Assim nos formou e é necessário para compreender quem hoje somos. Ajuda-nos a reconhecer isso, ó Deus, o que passamos em nossa vida que nos forjou, que nos moldou e que hoje nos torna quem somos. Pai, ajuda-nos a enfrentar isso. Se ainda há situações no nosso Foi Assim que não estão resolvidas, processos que não estão fechados, Deus, ajuda-nos a enfrentá-los. Ajuda-nos também a ter um coração grato, Deus, de apresentar ao Senhor, um coração de contentamento, de gratidão por Tua graça, misericórdia, as Tuas bênçãos derramadas sobre a nossa história, sobre o nosso Foi Assim. Ajuda-nos a Te encontrar no nosso Foi Assim. Pai, mais uma vez nos lembramos dos nossos dias, nesses dias em que nós estamos, Pai, fechando mais um ano, Pai, mas as pessoas que não conseguem fechar suas contas, que estão lidando com o desemprego, com a dificuldade material, Deus, há pessoas que estão precisando fechar situações emocionais difíceis, ajuda os que estão enfrentando, Pai, questões da alma, do coração, da mente, que estão lidando, Pai, com a enfermidade também. Pai, lembra-te dessa casa onde ainda há lágrimas, ó Deus, e são necessários, ó Deus, o aconchego, o calor da esperança, do ânimo. Pai, ajuda-nos a enfrentar esses dias, prepara-nos para esse ano que começa. Visita-nos, ó Deus, que o Teu Espírito que em nós habita nos ajude, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e amanhã estamos juntos para mais um Fala Manjedora. Aquele abraço.